Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Então, hoje a gente vai falar sobre as águas oceânicas, né? A gente tem aí toda uma introdução sobre as águas do nosso planeta e uma das que ganham destaque é justamente as águas oceânicas, né? As águas oceânicas são a sua maior quantidade, se somar aí a 70% de toda a água do nosso planeta, né? E aí o que é curioso é que boa parte dessa água ela acaba aqui não sendo consumida. E aí quando eu falo consumida é utilizada para cozinhar, para tomar banho, né? A gente geralmente faz uso dessa água para tomar banho, mas durante as férias, quando a gente viaja para alguma praia. Mas não necessariamente a gente faz a extração dessa água dos oceanos para consumo em casa. E aí, gente, o que é que acontece? Existem duas coisas que chamam a atenção nas águas oceânicas, né? Que é a sua extensão, né? A sua quantidade. A gente, ao observar qualquer mapa do planeta Terra, a gente vai perceber que a porção de água é sempre maior do que a de terra. E também a quantidade de sal presente nela, né? Que aí é o que a gente chama de salinidade. Quando a gente falar de salinidade, a gente está se referindo à quantidade de sal que existe presente aí nessas águas, tá certo? Então, o oceano, ele tem em média 3 gramas de cloreto de sódio a cada 100 mililitros de água. É muito sal, né? Então, é por isso que a gente não consegue consumir essa água diretamente, né? Beber essa água, ou até mesmo quem nunca tentou ficar aí debaixo da água do mar de olhos abertos e não conseguiu por conta da quantidade de sal que existe e causa aí o incômodo terrível nos nossos olhos, não é? E aí o que que acontece? Essa salinidade, ela é originária das rochas que existem aí nas profundezas oceânicas, né? Essas rochas, elas acabam se diluindo com o passar dos dias e assim como também alguns sedimentos que acabam que indo parar no mar. Esses sedimentos elas podem ser lixo, rede de esgoto, resíduos industriais. Tudo isso também acaba que afetando aí na quantidade de sais que existem nessas águas, certo? Outra coisa também que chama bastante a atenção dessas águas é a temperatura, né? Que aí ela varia de acordo com a latitude e também sua profundidade. Existem aí algumas áreas, por exemplo, que as águas elas vão estar frias, levemente frias na sua superfície, mas a profundidade, né? Quanto mais a gente se aprofunda dentro dessas águas, mais quentes elas vão estar. Então, elas podem alternar dependendo da sua localização aí no planeta Terra. Elas podem ter a sua superfície mais fria e uma profundidade mais quente, ou vice-versa. E aí, uma maneira que o homem achou de organizar essas águas nessa grande quantidade foi através dos oceanos. Saiu aí nomeando essas águas fazendo uso de nomes, né? E aí é onde a gente começa a chamar essas águas salgadas de oceanos. E aí a gente tem alguns oceanos, que aí eu vou falar o nome de cada um para vocês, e o quilômetro, tá certo? O primeiro da nossa lista é o Oceano Atlântico. Ele tem aproximadamente 82 milhões de quilômetros quadrados, né? E se estende desde o Atlântico do Oceano Glacial Ártico até o Antártico. Ou seja, ele fica de uma ponta a outra, desde do eixo norte ao sul. Essa é a distância aí do nosso Oceano Atlântico. O segundo é o Oceano Pacífico, é o oceano que banha aqui o nosso país, o nosso continente. Troquei. O Atlântico é o que banha o nosso país e o Pacífico já é o que fica na outra lateral do nosso continente. É a que banha a Argentina, Peru, tá certo? E aí o Oceano Pacífico, ele é o maior de todos.
A sua extensão é de 166 milhões de quilômetros quadrados e localiza-se entre os continentes da Ásia, Oceania e América. E aí, quando eu falo América, eu não quero focar só na América do Sul, eu quero focar na América do Norte, Central e Sul, tá bom? Outro oceano é o glacial Ártico e é tido como um dos menores oceanos do mundo, né? Com aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados e localiza-se ao extremo norte da Terra. Ou seja, ele fica lá naquelas áreas acima dos Estados Unidos, acima da Europa e da Ásia. Temos também o Oceano Índico. Ele tem aproximadamente 73 mil quilômetros quadrados e localiza-se entre a África, a Ásia, Oceania e Antártida. E por fim, mais ou menos importante, a gente tem aí o Oceano Glacial Antártico, que é justamente o oceano que fica nas áreas mais frias ao sul do planeta Terra, né, ao eixo sul, que chega a medir aproximadamente 35 milhões de quilômetros quadrados. E aí, tendo tanta água assim no nosso planeta, que, assim, a só observar a gente se questiona para que serve tanta água, já que a gente não pode beber, não pode cozinhar, né, com essa água. E aí é quando o ser humano ele começa a se reinventar e fazer uso dessa água de outras maneiras que ele, no final das contas, acabe beneficiado. E aí é quando a gente começa também a valorizar ainda mais as nossas águas oceânicas. Para esse viés, uma das primeiras preocupações, um dos primeiros feitos pelos seres humanos foi a extração animal. A gente sabe que as águas oceânicas, elas têm aí uma grande quantidade e diversidade de espécies, né, das mais variadas, que elas podem ser tanto consumidas pelo próprio homem através, né, de carnes, de peixes, por exemplo, como até mesmo a extração de algumas gorduras de alguns desses animais. Um exemplo disso é a baleia. A gente não consome, não tem o hábito de consumir a carne de uma baleia, mas a gordura vegetal desse animal ela é muito rica em vários tipos de vitaminas e que o homem já faz uso dessas, né? E aí, quando a gente fala de extração animal, a gente se remete logo aqui, à pesca. E essa pesca, ela tanto pode ser artesanal, né? Quando tem povos aí ribeirinhos, por exemplo, que fazem a pesca em algumas represas dessas águas, ou que ganham o alto mar, mas com embarcações menores para um processo tanto de consumo, mas também de comercialização. E a gente tem também a pesca industrial, que aí é quando já se trata de grandes embarcações, de redes com maiores extensões de quilômetro, de maquinários existentes nesses barcos, para auxiliar no processo de retirada dessas redes, né? Que precisam de um selo de, como é que eu posso dizer? Um selo de... É como se fosse uma habilitação. A gente aqui na Terra precisa de uma habilitação para poder dirigir. Já em indústrias pesqueiras, elas precisam de uma autorização para também sair pescando em alto mar e depois poder vender aí o peixe, as espécies pescadas, né? Que aí tem uma variação de peixe, marisco, caranguejo, siri, infinitas. Além disso, né, da extração animal, a gente tem também aí a extração mineral e energética. E o que seria esse mineral? O exemplo mais clássico dos mais clássicos desses minerais é o sal, gente. O sal de cozinha que a gente usa todo diariamente, as nossas mães usam na cozinha para temperar o nosso alimento, ele vem do mar. E aí não é simplesmente você pegar a água lá do mar, né, e temperar, colocar uma carne para cozinhar. Não. Passa por todo um processo de evaporação, onde é represado uma certa quantidade de água. Essa água ela passa pelo processo de evaporação, claro, colocada em altas temperaturas,
ou melhor, expostas a altas temperaturas. E quando acontece esse processo de evaporação, há o momento em que o sal vai se solidificando. Porque se tira o líquido, vai ficar só a parte mais grossa. E essa parte mais grossa é justamente o sal. E aí é claro que passa por vários e vários processos até se chegar à nossa mesa, né? Não é algo tão simples que dá para se fazer do dia para a noite. Não. Para isso é necessário tempo e investir aí nos setores industriais para a industrialização de sal, né? Para a extração desse mineral da água. Outro tipo de extração, que aí a gente já vai mais voltada para a energética, são a extração de petróleo e de gás natural das profundezas dos oceanos. Boa parte das reservas, tanto de petróleo como de gás natural, elas ficam no subsolo e as profundezas oceânicas não estão isentas disso. Existem, sim, alguns... como é que eu posso dizer? Algumas reservas naturais, tanto de petróleo como de gás natural, que aí o homem faz a extração deles através de uma mecanização. Existe aí canos que precisam descer as profundezas oceânicas e depois perfurar o solo até chegar a ter contato tanto com o petróleo como com o gás natural, tá bom? E outro método também que a gente pode fazer uso das águas oceânicas é através dos transportes. Os transportes, tanto de embarcações pequenas como de grandes portes, elas trabalham aí na mesma linha das grandes navegações lá no século XV. Claro, tem o processo de modernização dessas embarcações, mas elas continuam desempenhando o mesmo papel de antigamente, levar e trazer mercadorias e pessoas, tá bom? E aí, o que são esses agravantes? A gente tem aí áreas de grande extensão, né, de água, mas ao mesmo tempo a gente não se preocupa o quanto deveria, né? As águas oceânicas não é porque são muitas que elas não podem ser contaminadas, elas podem sim. Elas podem ser contaminadas através de resíduos industriais, né, lixos orgânicos e inorgânicos que nós mesmos não tivemos o devido cuidado de jogar no lixo, né, de tratar como deveria, e aí elas acabam indo parar nos oceanos. Temos redes de esgotos de grandes cidades, temos indústrias químicas que jogam os dejetos também, ou em rios, ou em oceanos. E aí é importante ser dito os rios, porque a maioria dos rios do nosso planeta como um todo, eles acabam que desaguando nos oceanos, né? A tendência exposta pelo relevo faz com que as águas elas procurem sempre as alturas, quer dizer, as alturas não, né? Os relevos mais baixos e é justamente onde os oceanos estão localizados. E aí todos os dejetos, todas as poluições que atingem os rios chegam aos oceanos mais cedo ou mais tarde, certo? E aí, quando a gente tem também a questão das embarcações, as embarcações também entram como um grande vilões de poluentes, porque essas embarcações elas trabalham através de combustíveis, e esses combustíveis, assim como os carros lançam poluentes na atmosfera, os barcos também lançam aí seus poluentes nas águas oceânicas, seja através de um vazamento de óleo, seja no processo de conserto de uma embarcação em céu aberto, em mar aberto, seja também no processo de extração de alguns minérios ou minerais, né? Então, tudo isso acaba aqui influenciando aí também nas águas oceânicas e de forma negativa, tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficar com esse pedacinho aí falando sobre as águas oceânicas, né? A gente vai ter a atividade da página 109 e lembrando, respondam, leiam as atividades, as páginas indicadas para a leitura e qualquer dúvida vocês procurem. Não acumulem atividade, a gente já está começando aí nosso período de avaliações e quanto mais rápido vocês fizerem tanto as avaliações
como as leituras indicadas, vocês podem tirar as dúvidas a tempo da gente fazer a nossa atividade avaliativa, tá certo? Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau!